Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco para esta nossa 28ª aula, onde tratamos especificamente do direito processual penal. O tema de hoje será incidente. Na verdade, são dois os incidentes dispostos entre os artigos 145 e 154 do Código de Processo Penal. O incidente de falsidade e o incidente de insanidade mental. Pois bem, meus amigos, o primeiro dos incidentes a serem estudados no dia de hoje é o incidente de falsidade. E, primeira informação, apesar da denominação disposta no Código de Processo Penal, este incidente fala da falsidade documental. Então, trata-se de documento anexado ou juntado ao processo penal por uma das partes e a fundada controvérsia sobre a autenticidade, sobre a veracidade deste documento. O incidente de falsidade documental, em primeiro lugar, é necessário que vocês saibam, pode ser suscitado pelo juiz de ofício ou por qualquer das partes, conforme o caput do artigo 145. Após a arguição da falsidade, seja pelo juiz de ofício, seja por qualquer das partes, este incidente será autuado em apartado e, em seguida, a parte contrária será ouvida em 48 horas sobre a autenticidade ou sobre a veracidade do documento. Então, a arguição da falsidade, o juiz autua esta arguição em apartado e dá à parte contrária o prazo de 48 horas para que ela apresente suas alegações, apresente a sua resposta quanto esta arguição. Transposto esse período de 48 horas, o juiz dará o prazo sucessivo de 3 dias para cada uma das partes para que elas provem o alegado. Portanto, a parte que arguiu a falsidade deverá comprovar que o documento é falso e a parte que juntou aquele documento deverá comprovar a sua veracidade, deverá comprovar a sua autenticidade. Pois bem, meus amigos, o juiz, em virtude do princípio do livre convencimento motivado, após o transcurso deste prazo sucessivo, poderá ordenar as diligências que entender conveniente. Após a realização dessas diligências, o juiz tem duas opções óbvias: reconhece a falsidade ou não reconhece a falsidade. Caso não reconheça a falsidade, o processo tramitará normalmente. Não haverá qualquer consequência ao processo principal. O problema maior surge quando o juiz reconhece a falsidade. Quando houver o reconhecimento da falsidade, este documento será desentranhado do processo, haverá o desentranhamento deste documento do processo e este será remetido ao Ministério Público. Então, reconhece a falsidade, desentranha o documento e é remetido ao Ministério Público para as providências cabíveis, tá? Então, esta é a consequência no caso de reconhecimento. Acho importante também que todos vocês saibam o conteúdo do artigo 148 do Código de Processo Penal, que diz: qualquer que seja a decisão, não fará coisa julgada em prejuízo de ulterior processo penal ou de ulterior processo civil. Então, não há a coisa julgada no que tange à decisão relativa ao incidente de falsidade documental. Tudo bem, meus amigos? Então,
façamos um quadro geral sobre o incidente de falsidade documental. Ele pode ser arguido tanto pelo juiz de ofício como por qualquer das partes. Após a arguição, se dará o prazo de 48 horas à parte interessada, não a parte que arguiu, a outra parte, se dará o prazo de 48 horas para a sua resposta. Após o transcurso desse prazo de resposta, haverá a suspensão do processo. Após a suspensão do processo, será concedido o prazo sucessivo de 3 dias para, primeiro, a parte que alegou e depois a parte que juntou o documento comprovarem, produzirem as provas necessárias à comprovação do alegado. E após, o juiz poderá ordenar diligências em respeito ao princípio do livre convencimento motivado. Após, decidirá pela falsidade ou pela não falsidade. Caso decida pela não falsidade, o processo tramitará normalmente. Caso decida pela falsidade, haverá o desentranhamento deste documento do processo e este será remetido ao Ministério Público para as providências cabíveis. Em seguida, o processo terá curso normalmente. Então, de forma sucinta, são estas as informações relativas ao primeiro incidente, o incidente de falsidade documental. Meus amigos, há um outro incidente disposto no Código de Processo Penal, entre os artigos 149 a 154, que é o incidente de insanidade mental. Meus amigos, falando rapidamente sobre o tratamento dispensado à insanidade mental na legislação pátria. Todos os senhores conhecem o artigo 26 e o artigo 26, parágrafo único do Código de Processo Penal, que falam dos casos de inimputabilidade e dos casos de semi-imputabilidade. E todos vocês sabem que nós temos uma discussão sobre o conceito tripartido de crime ou sobre o conceito bipartido de crime. Se nós adotarmos o conceito analítico tripartido, crime será fato típico, antijurídico e culpável. E se nós adotarmos o conceito bipartido, crime é fato típico e antijurídico, servindo a culpabilidade como pressuposto de aplicação de pena. Pois bem, meus amigos, a imputabilidade é um dos elementos da culpabilidade. Então, supondo que o sujeito seja inimputável, conforme o artigo 26 do Código Penal, ao invés da imposição de uma pena, será imposta a ele uma medida de segurança. Será imposta uma medida de segurança ou de internação ou de tratamento ambulatorial. São as duas formas de medidas de segurança dispostas no Código Penal. Meus amigos, então, supondo que o sujeito seja inimputável, haverá toda a marcha processual ao oferecimento da denúncia, há menção a essa inimputabilidade, há toda a marcha processual e ao final chegamos a uma condenação. A sentença que impõe a medida de segurança é uma sentença condenatória. E, apesar desta natureza condenatória, a sentença que impõe a medida de segurança é chamada de sentença absolutória imprópria. Então, se lhes for perguntado qual é a natureza jurídica da sentença absolutória imprópria, é uma sentença condenatória. Por conta, em virtude da inimputabilidade, ela é chamada de sentença absolutória imprópria. Meus amigos, essa é a questão da inimputabilidade quando da sentença. O incidente de insanidade mental do acusado diz respeito à dúvida quanto à sua integridade mental, quanto à sua rigidez mental ou quanto à ausência de integridade mental ou ausência de rigidez mental. Então, no decorrer do processo, surge esta dúvida. Essa pessoa é detentora da plenitude
da sua capacidade mental ou ela não é detentora da plenitude da sua capacidade mental. Nestas circunstâncias, meus amigos, nestas circunstâncias é necessário que se instaure o incidente de insanidade mental. Então, reitero, existem dúvidas sérias e fundadas sobre a capacidade mental do réu, do acusado. Meus amigos, por óbvio, todos os senhores sabem que o juiz não tem capacidade técnica em termos médicos para determinar cientificamente se aquele sujeito é louco, é imputável ou é inimputável. Diante destas circunstâncias, haverá o incidente de insanidade mental. Diz o artigo 149, quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, que este seja submetido a exame médico legal. Então, primeira informação. Se houver dúvida, o juiz ordenará, podendo esta ordem ser de ofício ou através de requerimento de todos os legitimados aí no artigo 149. Qualquer destas pessoas poderá requerer ao juiz a realização do exame médico legal para apurar a sanidade ou a insanidade mental do acusado. O 149, parágrafo 1º, fala das fases do momento onde é admissível a realização do exame de insanidade mental do acusado. E, conforme leitura do 149, parágrafo 1º, resta evidente, o incidente de insanidade mental pode ser instaurado tanto na fase pré-processual como no decorrer da fase processual. Então, tanto no inquérito como no decorrer do processo, é possível que se instaure o exame de insanidade mental, tá? O 149, parágrafo 2º, diz que o juiz nomeará curador ao acusado quando determinar o exame, ficando suspenso o processo, se já iniciada a ação penal, salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento. Duas informações que podem ser extraídas do 149, parágrafo 2º. Primeira delas, no caso de instauração do incidente de insanidade mental, haverá a suspensão do processo. Foi instaurado o incidente, suspende-se o processo. E ponto final. Segunda informação. É possível que o incidente seja instaurado antes do início da ação penal ou após o início da ação penal. Então, esse incidente de insanidade mental pode ser anterior ou posterior, antes do início da ação penal ou no decorrer da ação penal. Ele é compatível com estes dois momentos, tá? E, em virtude da suspensão, não será praticado nenhum ato processual, exceção feita aquelas provas cautelares que são inadmissíveis com o adiamento, tá? Então, em virtude da suspensão, não será praticado nenhum ato, exceção feita aquelas provas incompatíveis com o adiamento. O 150 diz: se o acusado estiver preso, no caso de instauração do incidente de insanidade mental, ele será enviado a manicômio judiciário, onde ficará internado. Ou, se estiver solto, poderá ser inserido em estabelecimento adequado ao seu estado mental. Então, se estiver preso, supondo que ele tenha praticado determinado crime e tenha sido preso em flagrante em virtude da prática deste crime, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Houve
o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e esta denúncia foi recebida pelo juiz. Quando do 396A, quando do oferecimento da resposta à acusação, o defensor deste acusado suscitou o incidente de insanidade mental. Nestas circunstâncias, eu disse a vocês, ele estava preso primeiro em virtude de prisão em flagrante, que foi convertido em preventiva. Como estava preso, será inserido num manicômio judiciário. Contudo, caso não estivesse preso, é possível que seja determinada a sua internação, mas em estabelecimento compatível com o seu estado de liberdade. Será colocado, inserido em uma clínica ou até submetido a tratamento ambulatorial, mas desde que compatível com este estado de liberdade. 150, parágrafo 1º, informação relevantíssima. O exame de insanidade mental será realizado no prazo de 45 dias, ou seja, o exame de insanidade mental, a submissão deste ao manicômio judiciário ou aquela internação terá no máximo prazo de 45 dias. Portanto, o juiz deverá realizá-lo no prazo máximo de 45 dias, salvo se os peritos demonstrarem a necessidade de prorrogação deste prazo. 150, parágrafo 2º. Se não houver prejuízo para a marcha do processo, o juiz poderá autorizar que sejam entregues os autos aos peritos para facilitar o exame. Na prática é assim que funciona. O juiz autoriza a entrega dos autos aos peritos. Artigo 151. Se os peritos concluírem que o acusado era, ao tempo da infração, irresponsável nos termos do artigo 22 do Código Penal, o processo prosseguirá com a presença do curador. Quanto ao 151, é necessário que eu faça menção do seguinte. Ele menciona o artigo 22 do Código Penal. Todos os senhores sabem que o Código Penal, a parte geral do Código Penal, foi alterada em 1984 em virtude da Lei 7.209. Então, a parte geral do Código Penal foi alterada e alguns artigos foram alterados. Então, hoje, o artigo que fala da inimputabilidade é o artigo 26 do Código Penal e não mais o 22. Então, diz o 51. Se os peritos concluírem que o acusado era, ao tempo da infração, inimputável, o processo prosseguirá com a presença do curador. E por que o processo prosseguirá? Eu já mencionei a vocês a questão da absolvição imprópria, onde há aplicação a imposição das medidas de segurança, da medida de segurança. Tudo bem, meus amigos? Meus amigos, então, o artigo 152 fala da insanidade mental superveniente. Nós estudamos até o presente momento, e eu já mencionei a vocês em diversas oportunidades, duas circunstâncias. A insanidade mental quando do cometimento do crime, portanto, o artigo 151, que nós fizemos a leitura agora, e a insanidade mental superveniente. Pensem na seguinte situação: o sujeito, quando da prática da infração penal, era detentor da plenitude da sua capacidade mental. Contudo, no decorrer do processo, sobreveio a insanidade mental. Nesta circunstância, o tratamento dispensado pelo Código de Processo Penal é distinta. Por quê? O artigo 152 diz expressamente: se se verificar que a doença mental sobreveio à infração, o processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça. Então são duas circunstâncias. Aquela primeira hipótese a qual já fiz menção, que levará à medida de segurança, em virtude da inimputabilidade, sentença absolutória imprópria que tem natureza condenatória, e esta segunda circunstância, onde o processo permanecerá suspenso até que sobrevenha, até que o acusado, até que o investigado, até que o réu volte a ter a sua capacidade mental. Nestas circunstâncias, o processo ficará suspenso
até o restabelecimento do status anterior. Diz o parágrafo 1º do 152. O juiz poderá, nesse caso, ordenar a internação do acusado em manicômio judiciário ou em outro estabelecimento adequado. Então, supondo que ele estivesse preso, nesta situação, ele deixará o centro de detenção provisória e será enviado a um manicômio judiciário ou a um estabelecimento similar, onde haja o tratamento desta doença mental. E o parágrafo 2º diz que o processo retomará o seu curso desde que se restabeleça o acusado, ficando-lhe assegurada a faculdade de requerir as testemunhas que houverem prestado depoimento sem a sua presença. O 152 é uma evidente materialização do princípio da ampla defesa e do princípio do contraditório. Por quê? Supondo que determinadas testemunhas tenham sido ouvidas enquanto ele estivesse sem a plenitude da sua faculdade mental. Nesta circunstância, em respeito a estes dois princípios constitucionais, a estas duas garantias constitucionais expressamente consagradas no artigo 5º, ele poderá reinquiri-las. São situações excepcionais, por óbvio, aquelas situações do 152, parágrafo 2º, por quê? Eu já disse a vocês, o processo permanece suspenso. Os atos processuais não serão praticados, exceto aquelas provas cautelares, aqueles atos irrepetíveis. Aí, nesta circunstância, o acusado poderá contraditá-las novamente. O 153 diz que o incidente de insanidade mental será processado em auto apartado, que só depois da apresentação do laudo será pensado ao processo principal. Então, em tese, são dois procedimentos: o processo principal e o processo relativo ao incidente de insanidade. A partir do momento que os médicos responsáveis pelo exame de insanidade proferirem o seu laudo, este laudo será anexado ao incidente e o incidente será anexado ao processo principal. E no que tange à insanidade mental posterior à condenação, nós temos aqui três hipóteses, portanto. A insanidade mental quando do cometimento do crime, que leva à medida de segurança, ele era inimputável quando da prática do crime, já mencionamos. A segunda hipótese, sobrevém no curso do processo a insanidade mental. Nós comentávamos sobre ela até agora. E uma terceira possibilidade, a insanidade mental sobrevém quando ele já está cumprindo a sua pena. Nestas circunstâncias, aplicaremos as disposições da Lei 7.210 de 84, a Lei das Execuções Penais. Tudo bem, meus amigos? Três hipóteses. Informações relevantes, às quais já fiz menção e acho prudente reiterá-las. A questão da suspensão do processo, a questão do prazo de 45 dias para a realização do exame de insanidade mental e também a possibilidade conferida às partes de formularem quesitos aos médicos responsáveis pela realização do exame médico legal, onde será constatada a doença mental. Tudo bem, meus amigos? São estas as três informações relevantes. Foi um prazer. Até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau!